Gente, vamos à continuação do capítulo 10, que a semana passada nós lemos o começo do capítulo 10, paramos exatamente nessa ilustração aqui, Lembram? Pronto, quem está nos acompanhando sabe que toda semana eu coloco aqui um vídeo, com a leitura do capítulo, que está seguindo, E a gente fez a leitura do capítulo 10, a primeira parte. Eu gosto sempre, meus amores, de dividir, quando o capítulo é muito extenso, porque eu sei que leitura dá sono. E mesmo que eu esteja, fazendo a leitura para facilitar para você, eu sei que mesmo escutando, a gente termina aqui, quando é muito longo, a gente termina ficando com sono. E como o objetivo é exatamente esse, é ler o livro, vocês podem perceber que eu não dou tanto a minha opinião, eu não faço juízo de valor, Algumas vezes eu fico realmente inquieta, eu dou ali a minha compreensão, a forma que eu vejo, que eu entendi o capítulo, mas o intuito principal é fazer a leitura mesmo na íntegra e facilitar para você, assim, como está sendo para mim. Vocês estão sendo o combustível, a motivação para que eu possa ler esse livro e ir até o fim, que é como eu disse. Faz 10 anos que eu ganhei esse livro do meu compadre, o meu compadre Eugênio. Li até certo ponto, mas não fui até o final. E esse ano, na verdade, finalzinho de 2022, eu decidi que ia fazer a leitura desse livro na íntegra. Então, eu quero agradecer a você que está sendo uma motivação para mim. Eu quero agradecer a você também que está dando feedback, que está me dizendo, se está sendo importante para você esse trabalho, viu? Minha gratidão imensa. A você também que está nos seguindo, que está também já inscrito aqui no canal. Tá certo? Então, vamos lá à leitura. Perguntas e respostas do capítulo 10 do livro Medicina da Alma, esse aqui, do autor Robson Pinheiro, tá? Pelo espírito José Peglepper. Primeira pergunta. No que se refere à fluidificação das águas, muitos irmãos no movimento espírita falam que a água gelada não poderá reter os fluidos transmitidos pelos espíritos. Razão pela qual aconselham que a água não poderá ser gelada para o trabalho de magnetização ou fluidificação. O que o amigo espiritual nos diz a respeito? Ele responde: ignorância das leis espirituais, falta de estudo dos médios, dos dirigentes e até dos espíritos que aconselham tais absurdos. O excesso de misticismo e desejo de parecer diferente e cheio de suposta sabedoria faz com que se receitem coisas ridículas, que mais tarde se tornam pedra de tropeço para eles próprios. Estudem mais a codificação. Olha aí, gente, como é importante para a gente que quer ter uma base, uma base sólida, sobre a doutrina espírita, sobre a filosofia, espírita. Então, os livros da codificação é muito importante que a gente esteja sempre lendo eles, Agora aqui, a pergunta número 2. Como o magnetismo atua na composição química da água quando esta é magnetizada por um médium? O magnetismo é um fenômeno universal que, ao ser utilizado pelo magnetizador em determinada intensidade, poderá promover a precipitação de ondas magnéticas na água, alterando suas estruturas moleculares, modificando a carga de átomos, aumentando íons e alterando a velocidade e direção dos elétrons, fazendo com que aquele que recebe os benefícios da água magnetizada receba igualmente maior intensidade energética através dos átomos de oxigênios encontrados na água. Quando a água é ingerida sob a ação do magnetismo curador, os fluidos vitais são acrescidos da vibração magnética específica, desobstruindo os canais por onde
circula o prana ou fluido divino, acelerando o fluxo dos fluidos vitalizantes que irrigam o organismo físico e o duplo etérico. O resultado é logo sentido no aumento do padrão vibratório da parte onde se encontram as carências magnéticas, acelerando-se igualmente o efeito de medicamentos de que porventura os irmãos estejam se utilizando e a natural recuperação dos enfermos. Mas esses recursos só são eficazes à medida que aquele que recebe a energia magnética se dedicar ao crescimento interior. Ele, pela reeducação dos impulsos da alma, pela mudança de vida e elevação moral, únicos meios que conhecemos para reter eficazmente os recursos que são ministrados do alto. Ó, gente, eu estou lendo aqui essa segunda pergunta, né, com a resposta do irmão, né, espiritual que nos aconselha através desse livro. Eu estava lembrando daquele pesquisador, o Misaru Emoto, né, que a pesquisa dele foi difundida, né, para o mundo todo. E o Misaru Emoto, ele é um japonês, né, e ele descobriu que as moléculas da água, elas recebem influência do ambiente e recebem também influência daquilo que a gente fala. Interessante, né? Então ele fez um teste, né? Um experimento. Ele colocou grupos de pessoas diferentes em salas diferentes. Em uma sala, as pessoas oravam, falavam palavras positivas, nutriam pensamentos de positividade, né, para aquela água, né? E na outra sala, as pessoas falavam de coisas vãs, né? Coisas de baixo teor vibracional. E depois ele pegou essas duas amostras e foi fazer o estudo da molécula da água, de cada água daquela, de cada copo d'água daquele. Na água que se falava de positividade, que se orava, que se cantava louvores, né? Que se tinha uma vibração, emanava vibração boa, positiva, as moléculas da água tinham formas de cristais, formas cristalinas. Vejam só. No entanto, naquela outra água, em que era falado palavras vãs, né, de baixo teor, e que as pessoas ali não estavam em oração, não estavam em positividade, a molécula da água, né, o cristal da água tinha formas assim de rosto de monstro, né, umas formas horripilantes. Né? Vocês conhecem, né, essa pesquisa? Se não conhece, vai lá no YouTube. Não, aqui no YouTube deve ter, mas no Google tem essa pesquisa dele. Eu não me recordo agora o ano que ele fez essa pesquisa, tá? Mas tem tudo a ver com a resposta aqui que o nosso irmão espiritual nos traz, falando, né, que essa intensidade energética, ela é passada, né? E no caso aqui das águas fluidificadas, não só do médium, das pessoas que estão ali naquele recinto, né, naquela casa espírita, como também dos mentores, do grupo espiritual que dá suporte àqueles trabalhos, né? Então vamos aqui à terceira pergunta. Qual deve ser a preparação ideal para que o médium participe de uma reunião de tratamento espiritual? Olha aí, coisa importante, né? Como é que quem vai participar, os médios que vão participar das reuniões, né, de tratamento espiritual, né, e reuniões mediúnicas como devem se preparar, né? A resposta: isso depende do caráter da reunião. Quando se trata de trabalhar com ectoplasmia, de maneira mais intensa, é aconselhável que os médios, além de se prepararem mentalmente com pensamentos elevados, como se espera normalmente de cada um, se abstenham de relações sexuais e do uso de condimentos e carne nos momentos que antecedem a reunião. Mas o verdadeiro preparo, que supera todos os demais cuidados, ainda é o preparo moral, a elevação dos pensamentos e o desejo sincero de servir.
Conforme a reunião ou o tipo de fluido que será manipulado, os mentores responsáveis darão a devida orientação, devendo cada um se comportar dentro do bom senso. Foi bem objetivo, né? Agora a pergunta número 4. Por que a orientação de abster-se de relações sexuais antes de tais reuniões? Ainda depende, aí ele responde ainda, depende do caráter da reunião. Quando o homem se relaciona sexualmente, em se tratando de um relacionamento sadio e equilibrado, existe uma troca de energias que tende a equilibrar o casal em suas emoções e sentimentos, mas igualmente ficam impressas na atmosfera psíquica de cada um, embora meus irmãos não percebam muitas imagens mentais relativas ao ato praticado anteriormente. É como se os fluidos ou a áurea do canal ficasse impregnada das imagens que criam durante a realização do ato. Normalmente, não conhecemos quem entre meus irmãos tenha condições de desfazer esses clichês mentais com sua própria vontade, pois são muito fortes tais imagens devido à intensidade das energias movimentadas durante o relacionamento íntimo, que impregnam a atmosfera psíquica do indivíduo. Para se evitarem interferências em reuniões em que se manipula ectoplasma de forma mais abundante e pela própria natureza desse ectoplasma, que é muito sensível aos pensamentos que são emitidos, procura-se orientar os participantes para que evitem relacionamentos durante algumas horas que antecedem a reunião, a fim de não influenciarem, mesmo que inconscientemente, seu resultado. Em alguns casos, já tivemos dificuldade de manipular recursos para desfazer ou diluir as imagens impressas em torno de muitos companheiros, relativas às energias que trocaram durante o ato conjugal. Facilita muito para os manipuladores desencarnados quando há compreensão e cooperação por parte de meus irmãos. As nossas tarefas poderão transcorrer com mais facilidade se houver cooperação, mas em caso contrário não significa que não a realizaremos, apenas que teremos que promover o saneamento da atmosfera mental daqueles que participam dessas reuniões, o que poderá representar um desvio das energias que poderiam ser aproveitadas no tratamento de companheiros necessitados. Interessante, né, gente? Só mais um parágrafo aqui. As energias sexuais são muito intensas e na Terra não existe ainda quem possa trabalhar essas energias com o equilíbrio desejado, considerando a força que plasma o pensamento e a facilidade dos fluidos de se impregnarem deles. Poderão meus irmãos imaginar como ficam impregnados esses fluidos com as criações mentais, principalmente quando tais imagens são acompanhadas de emoções fortes, como aquelas que são vivenciadas durante o ato sexual. E aí, pergunta número 5 agora. O médium que ainda tem o hábito de fumar pode participar de reuniões mediúnicas ou de algumas mais específicas, como as de tratamento espiritual? Resposta. Acreditamos que nesse caso ele deve participar para que seja tratado e não como alguém que possa ajudar na doação de fluidos. A nicotina e o alcatrão, além de danificarem a constituição sutil do duplo etérico, envenenam os fluidos vitais do médium, dessa forma tornando-o nocivo para o trabalho de doação desses mesmos fluidos. Nesse caso, o médium se torna um veículo utilizado por entidades viciosas que se utilizam de suas emanações para atenderem a seus hábitos de fumante, dos quais ainda não se desvencilharam, mesmo após o desencarne. O fluido de um médium que fuma é tão prejudicial ao ambiente espiritual que consegue envenenar as energias manipuladas no local,
exigindo das equipes que trabalham na reunião um esforço maior, a fim de isolá-lo do ambiente, para que não prejudique outros que ali comparecem para receberem as transfusões fluídicas. Além disso, poderão os irmãos imaginar como alguém que ainda não se dominou a ponto de abrigar um vício tão daninho à própria saúde física possa manipular fluidos e forças que não vê e cuja ação requer a vontade firme e a disciplina? Certamente não ignoram os danos causados pelo vício do fumo, não só na organização física como na espiritual. Por isso mesmo, aquele médium que dele se utilize deverá primeiramente se dominar, libertar-se de seu vício e dedicando-se a outras tarefas que possam auxiliá-lo a se libertar do jugo da viciação infeliz. É apenas uma questão de bom senso. Agora a pergunta número 6. Como os espíritos superiores veem o hábito de ingerir bebida alcoólica, que ainda socialmente que alguns médios e trabalhadores possuem, como desculpa para continuarem alimentando o vício, embora em doses menores, quando realmente assim procedem, pois em sua maioria dizem beber apenas socialmente e continuam dando seus tragos escondidos dos irmãos encarnados, ou inventam um lamentável desculpismo pretensamente evangélico para continuarem com o vício disfarçado de compromisso social. Como disse conhecido amigo espiritual, são corpos vivos de outros espíritos que deles se utilizam para socialmente manterem seus vícios. Embora possa parecer radicalismo de nossa parte, não conseguimos entender onde se encontra o ponto de afinidade entre o copo de água fluidificada ingerida na casa espírita e o copo de cerveja espumante e cheia de lavras e parasitas astrais que alguns confrades ingerem na ilusão a que se entregam. Gostaríamos que os companheiros pudessem ver a constituição astral dessas bebidas que lhe parecem saborosas e mesmo que visualizassem a própria estrutura perispiritual após a ingestão das famosas bebidas sociais. E, por certo, teriam náuseas e vomitariam após o observado. Profundo, né, gente? Profundo. Agora, a pergunta número 7. Qual o efeito da bebida alcoólica, da cerveja, por exemplo, nos médios que têm tarefa específica na área da mediunidade, como nas reuniões de desobsessão ou tratamento espiritual? Não falemos apenas daqueles que desempenham tarefas mediúnicas, mas de qualquer que se utilize dessas bebidas saborosas, como se lhe chamam. O próprio processo de preparo dessas bebidas favorece a proliferação de larvas astrais e bactérias, que mais tarde invadem a estrutura perispiritual do indivíduo após a sua ingestão. Depois, tais bactérias e larvas são transferidas para as correntes fluídicas do ducto etérico, aumentando assim o teor nocivo, muitas vezes já existente, devido à falta de preparo moral tão comum aos habitantes da Terra. Para o médium, no entanto, isso é extremamente nocivo, devido à sua sensibilidade e à necessidade de doação dessas energias para suprir as deficiências de outros irmãos. No processo do passe comum ou por passe magnético, transmite o médium a sua própria energia, contaminada e tóxica, para aquele que ele considera doente e que pode estar muito melhor do que ele mesmo, pelo menos antes de receber a carga energética e os fluidos contaminados que lhe seriam transmitidos caso os espíritos não interviessem. Por aí poderão os companheiros imaginar como não deve ser em outros casos, principalmente no intercâmbio mediúnico, com entidades vampirizadoras ou doentes, que acham
nesses médios um motivo maior para continuarem na situação em que se encontram. Pois se aquele que pretende ser medianeiro do bem está nessas condições, como entender um dirigente de reunião mediúnica que se entrega ao hábito nocivo do fumo ou do álcool, falando para um espírito se modificar, dominar suas más tendências ou tentando aplicar um passe em alguém, conservando-se em si a marca tóxica do vício e as lavras e parasitas que atestam que ele as alimenta pelo copo espumante ou pelo cigarro mal cheiroso. Isso aqui foi bem impactante nessa pergunta, né? Se o médium que já se dispõe a trabalhar, né, na seara do Cristo, né, para ajudar outros irmãos naquilo que eles chegam adoecidos, né, não tiver essa reforma íntima e não tiver esses bons hábitos, o que dizer, né, para os irmãos que estão em desequilíbrio, né, moral do outro lado da vida? É muito forte. Mas vamos agora para a pergunta número 8. Como os espíritos transportam certos recursos medicamentosos de outros orbes para a Terra, a fim de auxiliar no tratamento de enfermidades? A resposta é: estudem o Livro dos Médiuns e lá encontrarão o que o codificador trouxe a respeito. O processo é o mesmo que lá está descrito. Vê o Livro dos Médiuns de Allan Kardec, parte 5, item 96 e seguinte. Agora a pergunta número 9. Nas reuniões de materialização só trabalham espíritos inferiores? Se assim fosse, o que seria do espiritismo atualmente? Pois que essas reuniões eram mais frequentes no início do movimento. Aí ele joga outra pergunta, olha. A pergunta foi a número 9. Nas reuniões de materialização só trabalham espíritos inferiores? Aí ele responde com outra pergunta, ó. Se assim fosse, o que seria do espiritismo atualmente? Pois que essas reuniões eram mais frequentes no início do movimento. Ou seja, né, não é só os espíritos inferiores que trabalham nas reuniões de materialização. Apesar de que, com a leitura, a gente viu que essas reuniões de materialização, elas estão cada vez mais raras, né? A espiritualidade está se valendo menos dessas reuniões de materialização. Até mesmo porque os médios, como traz aqui na leitura, eles ainda não estão tão preparados para essa parte do fenômeno, né? E muitas pessoas são atraídas para a casa espírita a fim de ver esses fenômenos, quando na verdade a gente já sabe que não é o verdadeiro nem o real motivo, né, e desejo da espiritualidade maior que serve, né, ao Cristo, né? Eles não estão preocupados com isso, eles estão interessados de ajudar na nossa evolução moral, na nossa melhoria, da nossa vibração, né, energética, do nosso estado vibracional, né? É com isso que eles estão preocupados. Então, meus amores, termino agora esse capítulo, tá? Na próxima semana eu trago aqui o vídeo da leitura do capítulo 11, tá certo? Vamos iniciar o capítulo 11 na próxima semana. Então, não esqueça de, se gostou da leitura, se te ajudou, né? Se te esclareceu em alguma coisa, alguma questão, não esquece de dar teu like. E eu fico muito agradecida, tá? Aciona o sininho para que você seja notificado nos próximos vídeos que a gente vai trazer aqui, né? E também compartilha, se você conhece alguém que se interessa por esse estudo, né, sobre a espiritualidade maior, sobre as terapias integrativas e complementares, né? Sobre essa medicina da alma, né? Então compartilha, tá bom? Tenho certeza que você pode estar também ajudando, né, a esse conhecimento a chegar a mais pessoas. E me segue, ó, no Instagram também. Vem ser meu amigo também lá no Instagram. Terei maior satisfação de ter você lá, tá certo? Então, fiquem com Deus e até a próxima semana. Tchau, tchau.